é a correção. Segunda série, iniciamos a nossa aula número 12 e iremos corrigir os exercícios da página 158, referente à primeira parte do reino vegetal. Vamos lá? Então, aplicando conhecimentos, página 158, questão 1, a ilustração a seguir representa uma célula vegetal da folha de uma planta, em que eles supriram algumas estruturas colocando aí letras, certo? Que estruturas celulares estão indicadas pelas letras A, B, C, D e E? Lembrando que o A ele tem subdivisões, é o núcleo, e ele tem aí a divisão em carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, nucleolo e cromatina. Então, faltou colocar aí os números romanos também para a gente indicar. A, então, seria o núcleo. B, aqui seria a mitocôndria. C, a membrana plasmática, né? Tem um corte aqui na parede celular mostrando que é a membrana interna, a plasmática. D, o cloroplasto, essa estrutura que a gente falou bastante dela. E E, o vacúolo, certo? B, cite as funções desempenhadas pela estrutura D. A estrutura D, ela é o cloroplasto, é onde acontece a fotossíntese, certo? Então, aqui o cloroplasto é onde acontece a etapa fotoquímica da fotossíntese. Questão 2. A vida no ambiente terrestre exige algumas adaptações presentes nas plantas e ausente nas algas. Descreva a função das seguintes novidades evolutivas encontradas nas plantas terrestres. A primeira novidade é a cutícula, que vai servir de proteção contra desidratação e proliferação de patógenos, de doenças, tá? De agentes causadores de doenças. Micorrizas. Micorrizas aumenta a capacidade de absorção de minerais do solo e das plantas. São associações simbióticas com os fungos que vai possibilitar aí esse aumento da absorção de minerais no solo. Fechou? O cladograma a seguir indica a relação de parentesco evolutivo entre as carófitas, que são as algas verdes, e os grupos do reino vegetal. Então, aqui tem as algas verdes, as carófitas, aqui tem os vegetais briófitas, o vegetal A, gimnosperma e o vegetal B. Que grupos de plantas estão indicados nas letras A e B? Briófita. Aconteceu alguma coisa, veio esse vegetal, que são as samambaias, são as pteridófitas. Gimnosperma, aconteceu alguma coisa, alguma novidade evolutiva, e chegou às angiospermas. Então, A, pteridófita, B, angiosperma. B, qual a novidade evolutiva estão relacionados pelos números 1 e 2? O que mudou aqui de briófita para pteridófita? Vasos condutores de seiva. O que mudou aqui de gimnosperma para angiosperma? Frutos. O aparecimento dos frutos. 4. A gente ainda fala flores e frutos, né? Muitos livros não trazem o flores porque antigamente, no grupo da gimnosperma, falava que ela tinha flores sem atrativos, né? Apontava aí os estróbilos como flores, mas hoje a gente só fala que quem tem flor e fruto são as angiospermas. Então, você pode colocar aí no livro de vocês, que é conceito atual, na botânica, flores e frutos. Fechou? 4. O quadro a seguir indica os principais grupos do reino plant e as características mais importantes usadas para separar os representantes de cada um deles. Complete o quadro com a condição ausente ou presente. Dizer se é ausente ou presente. Por exemplo, briófita. Tem tecido vascular? Não. Ausente. Semente? Não. Ausente. Fruto? Não. Ausente. Certo? Pteridófita tem tecido vascular? Sim, presente. Semente? Não.
fruto? Não, ausente, certo? Eu podia ter feito presente ausente, né? Mas eu vou colocar o quadro aqui na sequência. Gimnosperma, tem tecido vascular? Presente. Tem semente, gimnosperma? Sim, tem semente. Tem fruto? Não. E angiosperma, tem tecido vascular? Sim, presente. Tem semente? Sim, presente. Tem fruto? Sim, presente. Então, vocês trocam esse S que eu coloquei aí por presente, esse N que eu coloquei aí por ausente, tá? 5. Assinale a alternativa que ordena corretamente 3 novidades evolutivas de acordo com o surgimento no processo de evolução das plantas. Primeiro, o que aconteceu? Aqui, lembra? O que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui. Tá pedindo para escolher aí, enumerar na ordem. A gente vai ficar com a letra A, porque primeiro veio os vasos condutores de seiva, depois vieram as sementes, depois flor e fruto. Fechou? Gente, agora, quem não entendeu nada ainda de plantas, vou colocar uma animação bem rápida, 3 minutinhos, acompanhem aí. Não é minha e eu dou os créditos no final do vídeo. Professor William aqui para falar um pouquinho sobre botânica. Botânica é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. As plantas são todos os organismos que fazem parte do reino Plantae. Esse reino Plantae tem como principais características terem indivíduos que têm células eucariontes, ou seja, o núcleo é delimitado por uma membrana nuclear, seres multicelulares, ou seja, possuem várias células, seres autotróficos, aqueles seres que produzem seu próprio alimento por meio de fotossíntese, que é a característica dos seres fotossintetizantes, tá? Todos os seres fotossintetizantes realizam fotossíntese, que é o processo de obtenção do alimento e de energia desse indivíduo. No reino vegetal, a gente pode distinguir os grupos em 2. Plantas vasculares, aquelas plantas que possuem vasos condutores de seiva, e plantas avasculares, ou seja, aquelas plantas que não têm vasos condutores de seiva. As plantas vasculares são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, enquanto que as plantas avasculares são somente as briófitas. Falando sobre esses grupos aí, o reino das plantas é dividido em 4 principais grupos. Os 4 principais grupos são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos falar um pouquinho sobre as briófitas primeiro. As briófitas, elas representam as plantas de tamanho pequeno, que habitam ambientes úmidos. O grupo ele é representado especialmente por musgos, hepáticas e anthoceros. Essas plantas, elas não apresentam tecido condutor de seiva, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva. Dessa forma, o transporte das substâncias ocorre de célula em célula, através de um processo chamado difusão. Agora, vamos para o próximo grupo, o grupo das pteridófitas. As pteridófitas são plantas que possuem vasos condutores de seiva e não possuem semente. Então, a novidade evolutiva aí está por conta dos vasos condutores de seiva. Elas são representadas pelas samambaias, avencas e cavalinhas. A reprodução delas pode ser de forma sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada ocorre brotamento, enquanto que na reprodução sexuada depende da água, por encontro dos gametas masculino e do gameta feminino. Agora falando um pouquinho sobre as gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas que apresentam semente, porém não produzem frutos. A característica do grupo é apresentar sementes nuas, ou seja, não envolvidas por fruto. A planta mais conhecida desse grupo das gimnospermas é a araucária e o pinheiro do Paraná. Lembrando que as gimnospermas é o grupo que compõe os pinheiros. A estrutura reprodutiva do grupo é o estróbilo, que pode ser masculino ou feminino. O estróbilo feminino é conhecido como pinha. Então a pinha que é consumida por muita gente aí é o estróbilo feminino das gimnospermas. Já as angiospermas, que é o último grupo, o grupo mais evoluído, digamos assim, são plantas mais complexas
e elas são as únicas a apresentarem semente, flores e fruto. Então elas têm essas três estruturas: a semente, a flor e o fruto. Esse grupo ele é o mais numeroso e diversificado na natureza. E lembrando que a flor é a estrutura reprodutiva dessas plantas angiospermas. O fruto ele é resultado do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. E o fruto ele protege a semente que vai dar origem a uma nova planta. Para quem curtiu esse pedacinho dessa animação aí, tem mais na página do professor William, tá? Esse aqui é o endereço do vídeo. Ele tem continuação, tá? Ele não termina aí com 3 minutinhos e pouquinho, ele é maior um pouco. E vocês podem ir lá, curtir o vídeo, deixar o like para incentivá-la a fazer mais vídeos desse tipo pra gente, né? Eu fico por aqui, continuo com saudade de vocês e espero vê-los em breve. Um beijo, tá? Tchau, tchau!